esse ano, né, 2024, já começamos a todo vapor, glória a Deus. E esse ano é o ano da visão, né? E nós somos uma igreja que nós temos muita clareza quanto à nossa visão, né? Mas como diz o nosso pastor Alvim, visão, ela vaza. Então você tem que estar sempre recorrendo a ela para você não se esquecer. Então, qual que é a nossa visão, nosso encargo? Nós somos uma igreja de vencedores, né? Quem se lembra? Nosso cargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada crente é um ministro e cada casa a extensão da igreja, né? Então, é isso que nós somos, uma igreja de vencedores. Você é um vencedor, querido? Amém, né? Então, a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer hoje está relacionada a isso, a nossa visão como igreja, aquilo que a gente crê, né? Talvez você já, né, quem caminha com a gente há mais tempo, ouviu por muito tempo a gente falando de forma assim, mais intencional sobre isso, e de um tempo para cá, a gente às vezes toma outras direções, né? Mas eu senti no coração, como a gente tem bastante gente nova caminhando com a gente, glória a Deus por isso. E então eu queria refazer, né, um ensino que a gente já fez, ou seja, reafirmar algumas verdades que nós já recebemos do Senhor. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre transformação da alma, né, que é uma palavra que nós aprendemos no nosso curso de maturidade, que é o carro-chefe, né, de ensino na nossa igreja. Se você ainda não fez, você precisa fazer, porque de fato é libertador para a nossa vida. E eu, por muito tempo, logo que eu me converti, eu ouvia, né, a expressão espírito, alma e corpo, e eu tinha muita dúvida do que era isso. Até o que é espírito? Corpo a gente sabe porque a gente vê, né? Mas o que é espírito, o que é alma, até onde é o espírito, o que é alma? Eu tinha muita dúvida sobre isso. E aí, né, Deus é tão maravilhoso que Deus trouxe para nós essa revelação, e eu queria compartilhar com vocês hoje um pouquinho sobre isso, né? A palavra de Deus, ela nos ensina que nós somos um ser triuno ou tripartido, né? Nós somos um espírito, uma alma e um corpo. Nós somos formados por 3 partes, né? Tudo com Deus é 3, porque o 3 é o número da perfeição, né? Então, nós somos formados por espírito, alma e corpo. Aí o apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, o seguinte: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo está reafirmando que nós somos espírito, alma e corpo. E é extremamente importante a gente saber discernir, né, essas 3 partes do nosso ser, para a gente viver plenamente aquilo que Deus tem para nós. Então, eu queria que você repetisse comigo assim: eu sou um espírito, possuo uma alma e habito em um corpo. Então, queridos, nós somos um espírito, né? Você é um espírito. Nós não somos alma, nós temos uma alma. Mas nós somos um espírito, porque nós somos um com o Senhor e o Senhor é espírito, né? João 4, 24 diz assim: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então nós só podemos ter contato com Deus, né, ter acesso a Deus, porque nós também somos um espírito, né? E o nosso espírito também, ele tem 3 funções. Quais são as funções do espírito? Intuição, consciência e comunhão. Então, né, eu sou o espírito, possuo uma alma, habito no corpo, e o meu espírito, ele tem 3 funções: intuição, consciência e comunhão. O que é intuição? Quem aqui é bem intuitivo? Intuição, né, é a capacidade do espírito humano de conhecer e saber algo independente de uma influência exterior. Sabe aquele negócio que você fica assim: nossa, hoje eu estou uma sensação, um sentimento, parece que vai acontecer alguma coisa. Quem já teve essa experiência? Teve? Porque você é um espírito. É só por isso que você tem essa experiência. Então, querido, Deus fala muito, né? Quando você sentir isso, se atente.
para o Senhor, que Deus está falando com você, né? E a consciência, o que é a consciência? É a capacidade da gente discernir entre certo e errado. Todo mundo tem consciência também, não tem? Todo mundo tem consciência, embora muitos não usem, né? Mas todos temos. Então, a consciência é algo também assim que o Espírito Santo usa para te guardar de fazer o que é errado. Porque quando você for fazer algo que violar a sua consciência, tenha certeza que isso é algo que não agrada o Senhor. Porque a consciência é um mecanismo do Espírito para te ajudar a não pecar. E aí tem gente, né, que Deus está falando assim, escreveu assim no arranha-céu, né, a mensagem, mas a pessoa não quer enxergar, não quer ver. Deus está falando na consciência e a pessoa, não, mas eu vou procurar um conselho. Aquilo, se você, né, pensou assim, eu estou em dúvida, o que é que eu faço? Querido, a Bíblia diz, seja a paz do vosso espírito, o seu árbitro. Se você não tem paz, espera ter paz, né? Aí tem gente que fala assim, não, eu vou perguntar ao pastor o que ele acha. Não, o pastor falou que eu posso fazer. Por quê? Porque se der errado, a culpa vai ser do pastor. Mas nós temos uma consciência, né? E nós não podemos violar a nossa consciência. Porque se a sua consciência te condena, Deus também te condena. Porque consciência é um atributo do Espírito. E comunhão, porque nós só podemos ter comunhão com Deus através do nosso Espírito. Então, comunhão é um atributo do Espírito. 1 Coríntios 6,17 diz assim, mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Você se uniu ao Senhor? Amém. Então você é um só Espírito com Ele. Você só pode ter comunhão com Deus porque você também é Espírito, né? E a segunda parte do nosso ser é a nossa alma, Espírito, alma e corpo. A segunda parte é a nossa alma. A alma é a parte da nossa personalidade, é o nosso eu, né? É por esse motivo que em muitos lugares a palavra chama o homem de alma, porque é a sua personalidade, né? É onde nós temos os nossos sentimentos. E a alma também, ela tem 3 partes. Quem lembra? Quais são as 3 funções da alma? Quem lembra? Mente, vontade e emoção. Então, a nossa alma tem 3 atributos. Quais são? Mente, vontade e emoção, né? O que é a mente? A mente é a função mais importante da nossa alma. É a mente. A mente, querida, ela tem um poder extraordinário, né? E se a nossa mente for obscurecida, nós não teremos condições de ter acesso às verdades de Deus. E o que é vontade? Vontade é um instrumento das nossas decisões. Eu quero, não quero, eu gosto, não gosto. Isso é vontade, não é? É uma coisinha que Deus colocou lá dentro de nós que torna você 100% responsável pelas suas escolhas. Por mais que alguém te influencie, você é 100% responsável pelas suas escolhas, porque, né, Deus colocou dentro da nossa alma a vontade, e dentro da vontade Ele colocou o livre-arbítrio, é o nosso poder de escolha, né? Então, é o que nos torna totalmente responsáveis pelas nossas ações, porque eu tenho a opção de não fazer, mas eu escolho dentro da vontade fazer ou não. Por isso eu sou 100% responsável. Então, por mais que aqui a gente sempre ache um culpado, quando nós nos comparecermos diante de Deus, não vai ter desculpa, né? Não vai ter, você não vai ter nem coragem de falar, foi por causa do... Não, porque a presença de Deus nos constrange tanto, né? Então, que é a vontade, que é por isso que Deus colocou isso dentro de nós, nos fez perfeitos. E as nossas emoções é a parte mais importante da experiência humana, não é? A gente se alegra, chora, ri, brinca, né? Então, está dentro da nossa alma também. Imagina como que a vida ia ser triste se a gente não tivesse emoção. Aí chegava alguém perto de você e falava assim, nossa, você ganhou na Mega Sena. Não que nós não joga, né? Mas faz de conta, né? Você ganhou um montão de dinheiro, uma herança, melhor, né? Você ganhou uma herança enorme.
Assim, Ah, morreu um parente seu. Nós não somos assim, não somos robô, né? Nós somos seres humanos que têm sentimento, né? Que têm emoções. E a terceira parte do nosso corpo, que é do nosso ser, né? Que é a menos importante, é o nosso corpo. Nosso corpo é a parte básica do nosso corpo, é o contato físico com a matéria, né? Nós só podemos ter contato com o outro por causa do nosso corpo, é matéria. E a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios que é a nossa casa terrestre. O apóstolo Paulo fala assim, ó, se a sua casa terrestre aqui perecer, se acabar, se der tudo errado, preocupa não, que nós temos uma casa no céu, eterna, né? Então, o corpo também tem 3 funções. Quais são as funções do corpo? Quem lembra? Sensação, locomoção e instinto. Então, a sensação são os sentidos, né? Frio, calor, gosto, né? Faz parte da sensação, são os nossos sentidos. Locomoção é o ato de ir e vir. Você só pode se locomover porque você tem um corpo. Você não encontra com a alma andando sozinha na rua, encontra? Graças a Deus, não, né? Nem penada, nem de jeito nenhum, né? Então, para a gente se locomover, a gente precisa ter um corpo. E a terceira parte, que são os nossos instintos. Quais são os 3 instintos básicos? Sexual, instinto de sobrevivência e instinto de defesa. Você já viu que alguém ensina o bebê a mamar quando ele nasce? Já nasce com esse instinto, né? Então, faz parte também do nosso corpo. Como eu disse, por ele ser a parte menos importante, ele precisa ser o nosso servo, não o nosso Senhor. É a parte que nós devemos dar menos atenção, né? Não é você ser relaxado, mas nós somos um espírito. O que vai de fato ficar é o espírito, não o corpo. Amém? Então, nós somos um ser triuno, né? Eu sou um espírito que tem uma alma e habito em um corpo. Aí, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, está escrito assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Frisa isso aí, alma vivente. Deus não soprou o espírito dele em nós, né? No homem, quando ele criou o homem. Deus soprou o fôlego de vida. Se Deus tivesse soprado o espírito dele, a gente teria poder de decisão? Não. Porque aí você seria espírito porque Deus quis. Mas Deus soprou o fôlego de vida para que você tivesse condição de escolher o que você quer ser, né? Então, Deus criou o homem para se relacionar, para ter comunhão. O objetivo de Deus é esse. Criou o homem para se relacionar. E era assim no jardim, não era? O homem se relacionava com Deus de forma profunda. E no jardim tinha 2 árvores. Quais eram essas árvores? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2,16. De toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. E como nós já conhecemos bem a história, o que o homem fez? Ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e naquele momento o homem perdeu sua conexão com Deus. Ele foi desligado, desconectado de Deus, né? Ele morreu. Não foi uma morte física, foi uma morte espiritual. Nós fomos desligados do Senhor. Mas o Senhor, como é perfeito em tudo que faz, né? Deus, ele tinha um plano B. Ele te ama tanto, ele me ama tanto, que ele tinha um plano B. E aí, sabe o que ele fez? Ele nos colocou, ele refez a cena, né? Eu acho lindo isso em Deus, que ele sempre refaz a cena. Ele refez a cena e ele nos colocou de volta no jardim. Como que Deus nos colocou de volta no jardim? Ele enviou Jesus. Ele enviou o Cordeiro, né? Então, quando nós aceitamos Jesus no nosso espírito, é como se nós estivéssemos no jardim do Éden
e nós tivéssemos pegado do fruto da árvore da vida e nos alimentado dele, né? Porque ali nós nos tornamos espírito. Quando nós aceitamos Jesus, o nosso espírito é vivificado. Lá em Efésios 2:4, do 4 ao 6, diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, o nosso espírito foi vivificado, regenerado, foi reconectado ao Espírito de Deus. Amém? Você tem noção do poder que é isso? Você é um espírito. Mas não é só um espírito. Você é, né? Não é espírito de porco, graças a Deus, né? É um espírito vivificado, porque você se reconectou com Deus. Efésios 2:3 diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Jesus. Então, no que diz respeito ao nosso espírito, querido, nós já estamos 100% resolvidos com Deus. Porque a obra foi Deus que fez. No nosso espírito, a obra foi Ele que fez. Você só recebeu. Quando você creu em Jesus, né? Você recebeu essa obra completa da cruz, que é você receber o Espírito de Deus dentro de você. Nós nos tornamos vivificados junto com Ele. Efésios 1:13 diz assim: nele também, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, vocês receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Quem aqui ouviu a palavra e creu? Você ouviu e creu? Olha o que a palavra está dizendo. Para aqueles que ouviram e creram, vocês receberam o selo do Espírito Santo. Isso é poderoso demais, querida, é uma garantia. Então, quando alguém te pergunta assim, você tem certeza da sua salvação? No nosso meio não tem muito esse tipo de pergunta, né? Porque, graças a Deus, nós temos certeza da nossa salvação, amém? Não é assim, hoje eu acordei salvo. Não, amanhã eu já dessalvei, perdi a salvação. Não, nós somos salvos, porque nós temos o selo, né, do Espírito Santo que nos garante isso. Somos lavados no sangue de Jesus, né? Então, no nosso espírito, ó, você está bem na fita. Nós estamos em dia com o Senhor. Mas nós somos só espírito? Não. É quase aqueles desenhozinhos, né? Quen, 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 quen. Nós temos uma alma. E aqui, o que é alma? Mente, vontade e emoção. E Deus obriga a gente a fazer alguma coisa? É aqui que está o nosso calcanhar de Aquiles. É a nossa alma, né? Porque a nossa alma, a salvação, ela não é um fim. A salvação, ela é só a porta de entrada. Você recebeu tudo que você precisa para ter vida em abundância, mas a partir de agora, querido, você precisa trilhar um caminho com o Senhor. E aí, o apóstolo Paulo vai dizer que nós precisamos desenvolver a nossa salvação. É aí que entra a nossa parceria com Deus, né? Deus é Espírito, Ele fez a obra completa, mas agora eu preciso também dar uma resposta a Deus. E, então, qual que é o primeiro passo, né? Aliás, o nosso relacionamento com Deus, né, o nosso Espírito, a salvação, ela é apenas o primeiro passo. Agora é que nós vamos caminhar com o Senhor e permitir que Ele opere na nossa vida, né? Então, quando o homem pecou, ele perdeu o governo do Espírito e ele conheceu o mal, o bem e o mal, por causa da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Então, o homem que era governado pelo Espírito de Deus, né, mas com o pecado, o Espírito foi desconectado e a alma assumiu o controle. O homem se tornou almático. Por quê? Porque a alma assumiu o governo na vida do homem. Vocês estão entendendo, gente? Então, né, a alma assumiu o governo. Ah, mas a alma é ruim, pastor? Parece que você está falando assim que a alma é ruim. Não. Deus queria alguma coisa ruim? Não.
Só que com o pecado, a alma foi afetada por causa do pecado, porque o homem se desconectou de Deus, né? Então, nós perdemos a percepção da realidade espiritual. E a alma, né, que antes era assim, né, amiga do espírito, agora, como o espírito desconectado, ela ficou amiga da carne. Por isso que ela, né, ela foi afetada pelo pecado, a nossa alma. E é aqui que está o grande desafio da nossa vida cristã, né? O desafio da nossa vida cristã é nós transformarmos a nossa alma. Porque no que diz respeito ao nosso espírito, não somos nós que fazemos, foi Deus que fez. Mas no que diz respeito à nossa alma, nós precisamos agir e de forma muito intencional para que a gente seja salvo e transformado. O diabo, ele não pode tocar no seu espírito, pode? Não. 1 João 5,18 diz assim: sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus os guarda e o maligno não pode tocar nele. Então, no nosso espírito, o diabo não pode tocar. Mas sabe o que o diabo quer fazer? Ele quer tocar na sua alma. Ele quer tocar na nossa alma, né? No espírito, nós fomos amalgamados com o Senhor. Não tem mais como separar, né? Nós somos unidos ao Senhor. Aquele que se une com o Senhor se torna um com Ele. Mas a nossa alma precisa de salvação. Lá em Tiago 1:21 diz assim: portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra em vocês implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, né, às vezes parece confuso, mas não é. No nosso espírito nós já fomos salvos, mas na nossa alma nós ainda estamos sendo salvos. Porque, olha, o que precisa acontecer para a gente receber a salvação na alma? Acolham com mansidão a palavra em vocês implantada. Então, quando eu vivo a palavra de Deus, quando eu me alimento da palavra de Deus, eu estou sendo salvo na minha alma. Filipenses 2:12 diz assim: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. O apóstolo Paulo falou aqui que é Deus que ia operar isso? Não, ele falou, desenvolvam. É uma atitude que é minha, parte de mim, né? Então, a nossa alma precisa de salvação, ela precisa ser transformada. O que é a alma? Mente, vontade e emoção. Eu preciso transformar minha mente, eu preciso transformar minhas emoções, eu preciso transformar minha vontade. E a parte mais vulnerável da nossa alma, sabe qual é? A nossa mente. Quem aqui já leu Joyce Meyer? É o Campo de Batalha da Mente. É esse mesmo o nome do livro? Não é? O Campo de Batalha da Mente. Porque a nossa mente, ela é de fato um campo de batalha, né? O diabo, ele não conhece os nossos pensamentos, mas sabe o que ele faz? Lá em Efésios 6,16 diz que ele lança dardos inflamados. O que são dardos inflamados? São pensamentos externos, que não nascem em nós, não têm origem em nós. Sabe aquele dia que você acorda bem, de repente vem um pensamento ruim, aquilo acaba com o seu dia? Dardos inflamados. Essa é a estratégia de Satanás. E nós, desde que nós nascemos, nós temos percepção de tudo à nossa volta, não temos? Imagina um bebezinho recém-nascido. Se a gente tirar ele do colo da mãe e colocar no colo de um estranho, esse bebezinho vai perceber ou não? Vai perceber, porque ele sente o cheiro, ele conhece a voz. Então, nós temos percepção do mundo à nossa volta desde que nós nascemos. Nós temos condições de fazer uma leitura, né, do ambiente, ou seja, da realidade em que nós estamos inseridos. Ou seja, a forma como a vida se desenvolve, as experiências que você teve, né? Se você foi tratado com amor ou sem amor, ou seja, a nossa experiência de vida, tudo isso vai gerando informações, são informações que você vai receber no decorrer da sua vida, as suas experiências de vida, né?
essas informações, essas experiências são registradas na nossa mente, né? Aí ela acontece primeiro na mente, depois da mente ela alcança as nossas emoções. Tudo começa na mente, por isso que é o nosso campo de batalha, né? E aí quando ela alcança o nível das emoções, ela se transforma em sentimento. Então a nossa mente, querida, é como se fosse um HD, né? Imagina um HD de um computador, ele armazena todas as informações, tudo que já foi feito naquele computador está armazenado no HD. Então, a nossa mente, que é uma função da alma, ela tem essa função. Ela vai armazenando tudo o que acontece com você no decorrer da sua vida. E aí, passa pela mente, vai para a emoção e se transforma em sentimento. E o que os sentimentos faz? Os sentimentos geram comportamentos, né? Sentimentos, quando negativos, eles geram feridas na alma. E aí a pessoa vai sendo ferida através das suas experiências de vida. Essa é a principal estratégia de Satanás. Porque ele não pode tocar no nosso espírito. Então o que ele quer fazer? Ele quer tocar na nossa alma, causando feridas. Que tipo de ferida? Abuso, rejeição, abandono, dor, morte, perda. O diabo quer fazer isso, ele quer marcar a sua alma, ele quer tocar a sua alma, a nossa alma, né? Então, no decorrer da nossa vida, a gente vai armazenando todas essas informações. E aí, as nossas experiências do passado, boas ou más, elas vão determinando o nosso comportamento. O que determina, né, a nossa conduta, como a gente é, como a gente passa a reagir diante das situações, são essas experiências que a gente vai armazenando na nossa mente. Então, uma coisa que eu queria que vocês repetissem também, se fosse possível, até se escrever aí, né? O que povoa sua mente governa a sua vida. O que povoa sua mente governa a sua vida. Porque pensamentos geram emoções, que geram sentimentos, que geram comportamento. Nós precisamos entender esse processo, porque tudo que nós aceitamos na mente nos leva a uma prática. Tudo que você aceita aqui, você reage, né? Transformando isso numa prática que produz um comportamento que gera uma consequência. E a nossa mente, gente, ela é poderosa demais, não é? Quem aqui já teve uma experiência de encontrar com alguém na rua e a pessoa não te viu? Mas você achou que a pessoa fez questão de não te cumprimentar. Não, fulano me viu, mas nem me cumprimentou. Aí você começa na sua mente. Mas o que será que eu fiz com essa pessoa? Será que eu falei alguma coisa? Será que eu falei alguma coisa para alguém e ela ficou sabendo? Ah, mas será? Mas será? Mas será? Dali a pouco você está discutindo com a pessoa na sua mente. Você já fez isso? Brigar na mente? Aí você fala a sua fala e fala do outro também. Porque sua mente é poderosa para fazer isso, né? Mas isso são dardos inflamados, porque a gente começa a supor, a achar. Gente, às vezes o fulano só não te viu, foi só isso. Mas aí aquilo começa a gerar, aí cai nas emoções, você já começa a palpitar, né? Aí aquilo acaba com o seu dia, você fica nervoso, você fica estressado, você começa a ser mal educado com as pessoas que você vai ver à frente, por causa de um negócio que você nem sabe. E aí depois você encontra com a pessoa e fala, nossa, fulano, você nem me cumprimentou. Aonde? Nem te vi. Sabia que existe uma pesquisa que cerca de 80% dos nossos problemas não são de verdade? São só aqui? São só aqui. Mas a gente fantasia, porque a nossa mente tem esse poder, né? A nossa mente também tem o poder de automação. Quem aprende a dirigir, esquece. Andar de bicicleta? Não, porque a nossa mente tem esse poder de automação, né? O pensamento gera um sentimento que gera um comportamento. E aqui, né, mais uma vez eu falo, tá a grande estratégia de Satanás. Ele quer nos ferir, porque quem é ferido faz o quê? Fere. Quem é ferido, fere. A Melina tem um livrinho lá, infantil, que chama Pedro Vira Porco Espinho. É o título do livro. E aí ele é uma rima, ele é bem bonitinho e fala assim, se a mamãe se atrasou ou errou o caminho, Pedro vira um porco espinho. Tipo assim, sabe? Se choveu e não deu para ir no parquinho, Pedro vira um porco espinho.
Ou seja, as emoções dele, ele está tão ferido que agora ninguém mais pode chegar. E aí, Satanás quer fazer isso com a gente. Quer transformar a gente em porco-espinho. Aí você vai espantar todo mundo que chega em você. É isso que Satanás quer fazer. Ou seja, você foi tão ferido que aquilo se torna um mecanismo de defesa. Você fere, você se fecha, você não permite ninguém chegar em você por causa de experiências do passado. Que aí agora, como eu armazenei na minha mente, eu projeto nos meus relacionamentos futuros. Por que a gente vê tanta gente, não quero me casar, eu não quero fazer. Por quê? Porque as experiências que teve, faz ela projetar na vida dela relacionamentos futuros. Tudo porque a nossa mente armazena tudo que acontece na nossa vida. Nós precisamos ter a nossa vida, querido, dirigida pelo Espírito. Nós não podemos viver no nível da alma, porque a nossa alma, se a gente for viver no nível da alma, a gente vai querer satisfazer os desejos da nossa carne. E não é isso que o Senhor tem para nós, 2 Coríntios 10, 4 diz assim: porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Onde que essas fortalezas estão? Na nossa mente. A sua luta, você acha que é contra o seu vizinho, contra o seu marido? Não. A nossa luta a nossa luta não é contra carne e sangue. Por isso que as nossas armas não podem ser carnais. Arma carnal, querido, não destrói fortaleza na mente. Você pode rachar a cabeça do outro com um machado que vai ficar tudo do mesmo jeito. Fortalezas na mente são destruídas através da transformação da nossa mente. Continuando o versículo. Destruindo falsos argumentos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Então, nós podemos ter uma vida transformada quando nós levamos os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. É isso que faz a gente ter uma alma curada. Romanos 12, 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente. O que é renovar? Quando você vai renovar o guarda-roupa, o que você faz? Tira o velho e põe novo, não é? Renovar é isso, Então, transformem pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós só podemos experimentar a vontade de Deus se nós permitirmos e se nós formos intencionais em transformar a nossa mente. Nós só podemos transformar a nossa alma através da renovação da mente. Nós precisamos, primeiro, entender. Segundo, ser intencional. Você precisa fazer isso, é uma escolha sua. Tirar aquilo que é mentira de Satanás e colocar a verdade de Deus dentro da sua mente. Provérbios 23, verso 7, parte A, diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Querido, o que você pensa a seu respeito é exatamente o que você é. É a palavra de Deus que está dizendo. Como você imagina em sua alma, e aqui a gente pode dizer mente, porque a alma é mente, vontade e emoção. Assim você é. Renovar a mente é você condicionar o seu pensamento a pensar a vontade de Deus. Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Está dizendo, você pode escolher o que você pensa. E o que ele está nos orientando? Olha, pense em tudo que é justo, respeitável, amável, de boa fama. É isso que precisa ocupar a nossa mente. Tem um livro que
eu amei ler esse livro. Ele chama Ative Seu Cérebro. É de uma neurocientista, ela chama doutora Carolina Leaf. Ela tem vários livros. Infelizmente, eu só li esse até hoje, mas eu quero ler outros. E nesse livro, ela conta, né, de a experiência de uma vida inteira estudando sobre o cérebro, e os cientistas acreditavam que o cérebro comandava o pensamento. Então, ou seja, se a pessoa tem um defeito no cérebro, ela está desqualificada, aquilo vai ser a vida inteira. Mas aí a neurociência, que é uma ciência mais atualizada, né, descobriu que é o inverso, que é o pensamento que governa, que administra o cérebro. Então, quando você escolhe pensar coisas boas, você programa seu cérebro, né, para ele reativar. É sensacional esse livro, né? Se vocês tiverem condições de adquirir, eu indico que vocês adquiram, porque é muito interessante. E aí ela faz um paralelo, né, da palavra de Deus, ou seja, em linhas gerais, o livro é a palavra de Deus reconhecendo é a ciência reconhecendo o quanto a palavra de Deus é poderosa e ela pode transformar a sua mente. E transformando a sua mente, né, o que a ciência por muitos anos achou que, tipo assim, a pessoa sofreu um trauma grave, aquilo afetou o cérebro, ela nunca mais vai ser regenerada. Não, ela pode ser regenerada se ela começar a lançar pensamentos produtivos na mente. Então, isso é uma escolha que a gente faz. Ou seja, né, e ela diz no livro que acredita que em muito breve a ciência vai de fato reconhecer que Deus existe, que Deus é poderoso, a palavra dele é poderosa e transformadora, né? Então, para nós sermos salvos por completo, querido, nós precisamos viver a palavra de Deus. Não tem jeito. Porque é a palavra de Deus que tem condição de transformar a nossa alma. E nós precisamos ser salvos na nossa alma. O maior investimento da cruz do Calvário foi para mudar a maneira como nós vemos a si mesmos. E se você se vê como um coitadinho, um injustiçado, um Zé Ninguém, sabe o que você vai ser? Exatamente isso. Mas se você encher sua mente da palavra de Deus, porque foi isso que Jesus fez na cruz. Mas agora eu preciso dar uma resposta a isso. E qual a resposta que eu dou? Eu me alimento da palavra dele, porque palavra é o que sai da boca. Quando eu me alimento, eu estou me alimentando dele mesmo, né? E aí eu tenho, né, Deus me permitiu escolher esse poder transformador na minha vida. E a partir da sua vida, querido, você muda o ambiente todo ao seu redor, né? E quando a gente escolhe, a gente é intencional nisso, sabe o que Jesus faz? Ele leva a gente a enxergar as nossas feridas, as nossas dores, né? Quem aqui está no 30? Quem não está, querido, você precisa vir. 30 semanas é transformação de alma, né? É você entender, você reconhecer. E quando você olha lá para essas programações que a sua mente fez, das suas experiências de vida, ou seja, não, eu preciso reprogramar isso aqui. Eu preciso tirar esse fardo aqui, essa mentira que Satanás colocou e colocar a verdade de Deus. E aí essa verdade vai produzir transformação na minha alma. Quem é ferido, fere. Mas quem é curado, se torna instrumento de cura. Quando você é curado, querido, você é uma arma poderosa para transformar a vida de quem está à sua volta. Você acha que Satanás quer isso? Que você entenda isso? Não. Ele quer que você vá acumulando feridas, fica magoado com o irmão, chateado, né? Não perdoe. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Deus quer que nós nos esvaziemos de nós mesmos para que Ele nos encha com o Espírito dEle. Nós precisamos sair do raso, viver na alma. Se você escolher, Deus permite? Sim. Você é salvo no Espírito? Sim. Mas na sua alma, você precisa dar uma resposta positiva. Você precisa sair do nível raso. Sabe aquele negócio? Ai, hoje eu não estou bem, não vou na igreja não. Gente, Davi, ele é uma figura de Cristo, não é? Davi é uma figura de Cristo. E Davi foi um homem que viveu a graça no tempo da lei. Davi
Gente, Davi falava com a alma dele. Ele falava: por que está abatida dentro de mim, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus. Era ele falando para ele mesmo, não era? Ou seja, ele não viveu no tempo da graça, mas Davi viveu a graça. É por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque Davi do tempo da graça, você é segundo o coração de Deus, porque você tem condições de viver essas verdades, né? E a nossa alma, querida, se ela não estiver saturada com o Espírito, sabe o que ela vai fazer? Ela vai ficar numa busca insaciável pelas coisas terrenas. A alma é assim, ela é boa, mas se você não transformar ela e injetar a palavra de Deus na sua mente, ela vai te levar por caminhos que são genuínos, mas que te afastam de Deus. E aí se torna uma busca insaciável. Sabe aquelas pessoas que não estão satisfeitas com nada? Quer um carro novo, adquire o carro novo. Quando adquire, já não serve mais. Quer uma casa nova, um móvel novo. Conquistou. Durou 2 dias, igual criança com brinquedo novo. A alma se torna insaciável. Não tem nada que você faça que aplaca os desejos da alma, se ela não for transformada e saturada pelo Espírito de Deus. Porque, queridos, Deus tem vida e vida em abundância, não tem? Mas Deus prometeu para nós que você não vai ter problema não, fica de boa. Não. E sabe por que Deus permite os perrengues que a gente passa? Porque quando você entende, querido, agora quando eu estou vivendo um problema, uma situação difícil, eu já falo assim: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? O que eu vou tirar, absorver de bom disso? Porque se o Senhor está permitindo, tem coisas na minha alma que ainda precisam ser curadas, transformadas. E Deus só permite porque Deus quer te transformar, né? Então, Deus é maravilhoso demais e nós não podemos focar, colocar os nossos olhos nas coisas terrenas. Né? Salomão, ele é um exemplo de alguém que ele satisfez todos os desejos da alma, sim ou não? Salomão, ele teve tudo que o dinheiro e a influência pôde oferecer. Ele teve, ele usufruiu disso tudo. Mas aí, qual que é a conclusão que ele chegou? Se você ler lá em Eclesiastes, ele vai dizer, ó, vaidade. Tudo é vaidade. Nada faz sentido. É como se você corresse atrás do vento. Porque, querido, nós somos espírito. Nós somos eternos. Nós precisamos lutar pelas coisas que são eternas. Ter vida em abundância aqui na terra, Deus tem para nós? Tem. Mas é só uma consequência de alguém que tem uma vida rendida ao Senhor. O nosso objetivo principal não pode ser ter uma casa, um carro, um cargo, um título. Não. Né? E aí as últimas palavras de Salomão lá em Eclesiastes 12, verso 13 é o seguinte. Aqui termina o meu relato. Essa é a minha conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. A conclusão de Salomão é vaidade. Tudo é vaidade. É correr atrás do vento. O princípio de tudo é obedeça ao Senhor e aos seus mandamentos. Esse é o dever de todos. E para encerrar, um texto que tem falado muito ao meu coração nesses últimos dias, o apóstolo Paulo diz assim, lá em Filipenses, capítulo 3, do verso 7 até o 11. Isso. Filipenses 3, do 7 ao 11. Já estou terminando aqui. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora considero insignificantes. Perdão, eu vou voltar no 5, tá? Para vocês entenderem melhor. Fui circuncidado com 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim. Um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja. E quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas.
mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo, meu Senhor. Por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Querido, você deseja ser encontrado em Cristo? Você deseja? Você precisa esvaziar sua alma. Para nós sermos encontrados em Cristo, nós precisamos esvaziar nossa alma. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justo. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando da sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Nós precisamos participar da morte de Cristo. Como que nós participamos da morte de Cristo? Você vai se pregar na cruz? Se flagelar? Não. Quando nós matamos os desejos da nossa alma, né? Quando a nossa alma está abatida e a gente olha para ela e fala: por que você está abatido? Espera em Deus. Quando você coloca a sua alma debaixo do governo do Espírito, é assim que nós podemos conhecer a Cristo. É assim que nós podemos ser encontrados em Cristo. Se coloca de pé no seu lugar, querido. Nós somos uma igreja de vencedores. E a igreja vencedora é aquela que vence a si própria. Vence os desejos da carne. Vence as vontades de satisfazer os desejos da carne. Um dia chuvoso como esse, quantos não tiveram força para vencer a carne e preferiram ficar em casa, deitado no sofá? É gostoso? Claro que é. Mas nós estamos vencendo a nossa carne, transformando a nossa alma, porque nossos olhos estão nas coisas eternas. É isso que nós precisamos fazer, focar naquilo que é eterno, naquilo que de fato tem valor. As coisas daqui, querido, Deus vai te dar porque Ele é um Pai amoroso. Mas elas são só consequência de uma vida íntima. A Bíblia inteira, o assunto dela é só é um romance, né? É um noivo que aguarda ansiosamente pela sua noiva, mas essa noiva está sendo adornada. Como a Ivonilde diz, né? Precisa tirar os carrapichos da noiva para ela estar bonita no dia do casamento, das bodas. É isso que nós estamos fazendo. Quando nós vencemos a nossa vontade, às vezes a nossa vontade não é nem sair de casa, nem sair da cama, mas o que Deus tem para nós é vida e vida em abundância. Não só aqui. A salvação, se alguém te perguntar, a salvação se perde? Na alma, sim. Porque hoje você pode ser salvo e amanhã, se você não vigiar a sua mente, você pode perder sua salvação na alma. É uma decisão sua. Ela está dentro da própria alma, o poder de decisão. Deus não criou robôs. Deus criou filhos. E o desejo dele é que nós desejamos mesmo buscar a Ele. E os meninos cantaram uma palhinha aqui. Senhor, eu não trouxe nada para a mesa. Só uma fome e uma sede. É só isso que Ele quer. É só isso. Uma fome e uma sede. Porque se você demonstrar isso para o Senhor, querido, Ele vai te dar condições de transformar sua alma, de ter sua vida transformada e experimentar em plenitude tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Vamos orar? Faça sua oração aí, fala para o Senhor, né? Talvez você está num nível assim que você não está conseguindo vencer sua alma está gritando dentro de você, né? E você percebe que você está dando ouvidos a ela e muitas vezes você está deixando de ouvir as direções do Espírito. Peça para o Senhor, né? Chegue diante do Senhor vazio. Porque se você chegar cheio, querido, não tem como Deus colocar nada. Você pode produzir a presença de Deus? Não.
Ninguém pode produzir a presença de Deus, mas você pode ser um condutor da presença de Deus. Porque à medida que você se encher da presença de Deus, você vai transbordar. E isso vai alcançar o ambiente que você está inserido. E o plano de Deus para nós é esse: é você ser luz onde você estiver, você ser sal, você transbordar daquilo que você está cheio. Mas não é cheio de si mesmo, é cheio dele. Para a gente ser cheio dele, a gente tem que esvaziar da gente, das nossas vontades, dos nossos desejos, daquilo que nos afasta de Deus. E muitas vezes são coisas legítimas, mas nos afastam de Deus. O Senhor quer que a gente seja governado pelo Espírito. Que você chegue num nível assim como Davi, que você fala para sua alma: alma, não. Alma, eu não vou obedecer. Se aquieta, se acalma. Eu vou esperar em Deus, porque Deus é a minha justiça, Deus é a minha força, é Ele que vai na minha frente, é Ele que me conduz. Nós precisamos ser intencionais nisso. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos fez de forma maravilhosamente assombrosa. Obrigado, Jesus, pelo teu amor tão maravilhoso para com as nossas vidas, por nos ter criado dessa forma. E porque o Senhor tem trago essa revelação ao nosso espírito, ó Pai. E nosso desejo, Senhor, nessa noite é nos esvaziar de nós mesmos. É abrir mão das nossas vontades, dos nossos desejos carnais, de coisas que muitas vezes são até legítimas, mas que nos afastam da Tua presença e do propósito do Senhor. Pai, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, nos esvaziando. Assim como aquela canção, nós não trouxemos nada para a mesa, porque não tem nada de bom em nós. Assim como o apóstolo Paulo disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Senhor, nos livra de sermos guiados pela nossa alma. Nos ajude a sermos intencionais, a nos enchermos com a Tua palavra, que é o próprio Senhor. Porque é ela que tem poder de nos transformar, de trazer vida e de também, Senhor, ser instrumento de transformação daqueles que estão à nossa volta. Pai, nós te louvamos porque fomos escolhidos para sermos participantes dessa grande obra. Que privilégio maravilhoso nós temos. Como somos agraciados, ó Pai, porque o Senhor tem trazido essa revelação ao nosso espírito. Nos ajude, Senhor, a vivermos como seres espirituais que somos. Oh Deus, em nome de Jesus, guarda a nossa mente, nos dá clareza para nós entendermos e percebermos os dardos inflamados de Satanás e não aceitarmos ele na nossa mente. Senhor, que os nossos pensamentos sejam no Senhor, assim como diz a palavra em Filipenses, que eu pense naquilo que é puro, amável, santo, Senhor. Porque é isso que tem poder de transformar e me fazer viver uma vida livre no Senhor. Para viver em plenitude Cristo. Porque Cristo é a solução para todos os nossos problemas. Senhor, é Cristo em nós. É Cristo em nós. O segredo de Deus é Cristo revelado e manifesto em nós. Oh Jesus, nós te louvamos, Senhor, porque apesar de nós, o Senhor ainda nos alcança com a Tua graça maravilhosa. O Senhor fez habitação em nós, ó Deus. O Senhor se tornou um conosco. Obrigado, Jesus, porque o Senhor se humilhou tanto a ponto de se tornar um conosco. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos e te bendizemos.